Eu pedi a toda a igreja que participe da leitura, por gentileza. Eu vou ler os versos ímpares e toda a igreja, numa só voz, lerá os versos pares. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que agradeçam com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Evitai que alguém retribui a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Orai sem cessar. Não apagueis o Espírito. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, orai por nós. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos sabem que temos trabalhado aqui nessa igreja por vários anos, especialmente desde o ano passado, com o tema do discipulado. E Deus me deu a alegria de terminar de escrever um livro. Aproveito e introduzo essa mensagem, convidando todos para o lançamento, dia 31 de agosto, no sábado, às 4 horas da tarde. E essa palavra discipulado, você não vai encontrá-la na Bíblia, discipulado. Vai encontrar fazei discípulos, e vai encontrar o verbo, substantivo discípulo. Aparece mais de 260 vezes o substantivo discípulo. Mas, embora essa palavra não apareça nas Escrituras, o conceito está nas Escrituras. Nessa carta de Paulo, todas as vezes que eu tenho lido ela para essa exposição, eu não consigo ver... a primeira coisa que eu vejo é o discipulado. Esse capítulo aqui, especialmente, fala de discipulado, embora não cite a palavra. Quem já leu o livro, sabe que eu mandei esse livro para 100 pessoas ler, então muita gente já leu, né? Aqui na igreja, quase todo mundo leu, porque o ano passado nós estudamos esse material aqui na igreja, né? Então, esse livro foi escrito com muitas mãos, muitas falas, muitas colaborações,
Lembra que no nosso livro está dividido em duas partes. O relacionamento com Cristo e o relacionamento com o próximo. E quando eu olho para esse texto, é exatamente isso que Paulo está aqui ensinando, mostrando como nós nos relacionamos com Cristo até que Ele venha, e mostrando como nós nos relacionamos uns com os outros até que Ele venha. A vida é feita de relacionamento. Nenhuma pessoa, por mais que goste de ficar sozinho, ficará sozinho para sempre. Nós temos necessidade, Deus nos criou dessa forma, para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos uns com os outros. E a igreja é essa expressão maior de um povo que está no relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, e está no relacionamento com as pessoas, dentro da igreja e fora da igreja. Então, nós organizamos e pensamos nesse tema que está sendo proposto, discipulado e relacionamento com Cristo e com o próximo. E vamos, então, em primeiro lugar, falar desse relacionamento com Cristo. Porque aqui na palavra de Deus, fala claramente sobre isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, irmãos, prestem atenção, a obra redentora de Cristo não veio apenas para nos livrar da condenação eterna. Cristo e a sua obra não veio apenas para nos dar a salvação eterna. Cristo também veio para nos livrar de uma vida solitária, de uma solidão que mata e que destrói. Cristo veio, a sua obra, para relacionar-se conosco. Desde que Cristo nos encontrou, desde que Cristo nos salvou, desde que o Espírito Santo nos regenerou, nunca mais Ele nos abandonou e nunca mais abandonará. A palavra diz para que, seja dormindo ou acordado, estejamos sempre em união com Ele, vivamos em união com Ele. Se você de fato é um discípulo de Cristo, você está em união com Ele. É muito comum, né, a gente enfatizar o discipulado como o chamado para seguir a Cristo. E isso é verdade. Deus nos chama para segui-lo. E nós vamos após Ele. Mas o chamado ao discipulado não é somente para seguir após Cristo. É para seguir com Cristo. A caminhada é com Ele. A caminhada é nele. É relacionamento. É intimidade. É comunhão. E é isso que nós aprendemos aqui, é isso que Paulo está dizendo, irmãos de Tessalônica, até que Cristo venha, e nós o conheçamos e o vejamos face a face, vamos nos deleitar na sua presença espiritual em nós. Então, a vida cristã diz respeito ao relacionamento com Cristo, muito mais do que dogmas, embora tenhamos, não somos contra, precisamos de afirmar aquilo que cremos, mas é relacionamento, individualmente e coletivamente. E o mais maravilhoso é que Cristo é que sustenta este relacionamento. A palavra aqui é muito clara, Ele é poderoso, Ele é fiel para sustentar, porque Ele nos destinou para a salvação eterna. Aquilo que eu destino, aquilo que eu coloco no correio, que eu coloco pela transportadora, pode extraviar, mas todos aqueles que Deus destinou para a salvação eterna jamais se desviarão. Chegará no destino, Ele garante, Ele sela com a presença do próprio Espírito Santo. Por isso que Ele diz aqui no verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Se Deus nos deixasse a sorte de nossas próprias emoções e convicções, provavelmente nós jamais chegaríamos à eternidade. Mas é porque Ele prometeu, Ele chama e Ele vai fazer esta obra cumprir. E essa obra começou então na nossa regeneração, na nossa conversão, quando Ele nos separou, Ele nos santificou, e Ele continua fazendo, o mesmo Deus da paz, continue vos santificando em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos uns para os outros, não vemos essa perfeição, porque de fato não somos. Claro que quando Deus nos vê e nos chama à presença dEle, sob o poder que há no sangue de Jesus, Ele nos vê santos, por isso Ele nos aceita a sua presença. Mas Ele sabe que enquanto estamos lutando aqui, nós lutamos com imperfeições. Nosso amor é imperfeito, nossa fé é imperfeita,
a nossa esperança é imperfeita, o nosso caráter é imperfeito, o nosso casamento é imperfeito, o nosso trabalho é imperfeito, as nossas emoções são imperfeitas, mas a boa notícia é que Ele está trabalhando em nós, para que quando chegar naquele dia, estejamos completamente íntegros, sem nada, com nenhum defeito, conforme Ele promete em tantos outros palavras. E para isso, o que Ele faz? Ele derrama da sua graça. Por isso que ele termina aqui o capítulo dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então a graça não vem só para salvar, a graça vem para santificar. Ontem eu vi o pastor Rafael Abdala, lá no Encontro de Casais, na igreja Itapuã, e ele falando assim, que quando ele chegou no ministério, ele ficou tão assustado com tantos problemas de tanta gente, que um dia, uma noite, ele chegou, foi antes de dormir, e falou assim: Senhor Deus, como o Senhor aguenta todos nós tão imperfeitos? Porque eu tenho um ano que eu sou pastor, ouvindo as confissões dos meus irmãos, os aconselhamentos, eu não estou aguentando, porque uma coisa é você ser um membro da igreja e tal, que às vezes não sabe da vida de ninguém, mas quando você ouve, sabe, né? E eu falei: Senhor, como, Senhor? Aí ele mesmo respondeu: é a graça, né? É a misericórdia, a longanimidade, a bondade do Senhor. Então, em tudo isso, irmãos, nós podemos alegrar em Cristo, podemos realmente nos alegrar nele, conforme a ordem que está aqui: regozijai-vos sempre. E é uma alegria que não tem nada a ver com as circunstâncias, é a alegria da salvação, a alegria da comunhão. Mas nesse relacionamento com Cristo, embora seja Ele que garanta que a coisa vai dar certo, embora Ele seja a parte que nunca falha, nós temos responsabilidades. Nós precisamos abandonar a preguiça, a passividade, e não participarmos da obra que o próprio Deus está fazendo em nós. Essa responsabilidade tem a ver, inclusive, com a ordem regozijai-vos. É uma vez, irmãos, que nenhuma emoção vai mudar porque alguém deu uma ordem. Eu digo assim para o Vanderlei: alegre-se. Essa ordem não tem o poder de fazer alegrar. E não é isso que Paulo está falando aqui. Mas quando ele diz regozijai-vos, alegrai-vos, ele está nos orientando, nos incentivando a olhar para Cristo, a conhecer a Cristo, a adorar a Cristo, a relacionar com o Senhor, porque é nesse processo que nós vamos nos alegrando. Não é algo instantâneo, é algo processual. Nós vamos nos alegrando, nos conhecendo mais o Senhor, vendo a sua majestade, a sua santidade. É um processo que terá o seu ápice no grande e glorioso dia da volta de Cristo. Os irmãos se lembram que nós juntos, como igreja, somos chamados de noiva de Cristo. O ano passado tivemos muitos casamentos, né? Nosso arraial, esse ano também, o ano que vem também. Então, uma coisa linda, né? Mas uma das coisas que eu observo, ontem mesmo eu recebi um save the date, né? De um casal querido aqui: salve a data, 4 de janeiro, oh, aleluia, né? E aí eu fico observando as noivas, né? Como as noivas se preparam, os noivos também. Mas as noivas têm algo mais, né? Mas tem mais trabalho, né, queridas? Vai escolher o vestido, e não sei o que lá, e a maquiagem, mas as noivas querem, é isso mesmo, se apresentarem naquele dia maravilhoso, ó, impecáveis, né? Deslumbrantes. E nós somos a noiva de Cristo, devemos lembrar que nesse relacionamento com o Senhor, Ele está também contribuindo, nos preparando para o grande dia, esse dia que é chamado Dia do Senhor. O Dia do Senhor, por um lado, será um dia de juízo, de horror, para aqueles que não amam a Cristo, não esperam a sua vinda. Mas para nós será um dia de alegria. Aliás, Jesus contou várias parábolas para falar sobre a vigilância, né, enquanto aguardamos sua vinda. E uma dessas parábolas foi justamente a das 10 virgens, que tinham que se preparar para a chegada do noivo. E nós lembramos lá que algumas se preparam e outras não se preparam. E lembra dessa parábola que o preparo principal tinha a ver com a lâmpada. Preparar era estar enchendo a lâmpada de azeite, de óleo. Naquela cultura que não tinha energia elétrica, né, a luz principal eram as lâmpadas, né, cujo combustível era o azeite. Colocava-se o azeite, colocava ali o pavio, né? Eu não sei quantos experimentaram isso. Eu experimentei, que eu já morei na roça, já morei em lugar sem luz, né, sem energia elétrica. Então, vivi isso, e aí tinha que sempre manter ali o combustível, o querosene. No caso aqui a gente já usava querosene, né? Mas naquela cultura era o azeite. E é isso que ele está dizendo, irmãos,
nesse relacionamento com Cristo, nós precisamos nos preparar, nos enchendo as nossas lâmpadas, este óleo, deste azeite, que na verdade é símbolo do próprio Espírito Santo. E aqui Paulo nos lembra como a gente faz isso, como a gente se enche mais e mais desse óleo bendito do Espírito Santo. Orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Deus aqui está falando, Deus está aqui derramando o seu Espírito. Você poderá sair daqui mais cheio dele, se você, ao invés de ficar preocupado com o relógio, com meus erros de português, ou com qualquer outra coisa, prestar atenção naquilo que é profético, naquilo que vem do trono de Deus, naquilo que vem da parte do Senhor para o seu coração. Irmãos, nós cremos que o Espírito Santo jamais abandona a vida de alguém que é regenerado, mas nós sabemos pelas Escrituras, né, que apagar aqui não quer dizer extinguir, eliminar o Espírito Santo, mas muitas vezes o próprio Espírito Santo ali, a gente não ouve o Espírito Santo, a gente não presta atenção no Espírito Santo. O Espírito Santo está lembrando as Escrituras para nós, nos corrigindo, nos confrontando, falando conosco através de um irmão, de uma circunstância, e nós estamos ali nesse sentido, apagando o Espírito, e por isso não nos enchemos do Espírito Santo, por isso o pavio vai ficando menor, e o combustível vai diminuindo, e a pessoa salva, né? O Senhor vai renová-la no dia da sua volta, na hora certa, mas às vezes passa uma vida inteira, ou muito maior, a maior parte da sua vida, vivendo uma vida cristã medíocre, e não cheio do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos propõe. Então, irmãos, até o dia glorioso das bodas do Cordeiro, a noiva de Cristo precisa ser vigilante. Vigilante. Não se trata, irmãos, de vigiar o calendário, a agenda de Deus, para marcar a volta de Cristo. Nenhum discípulo de Cristo sabe o dia da sua volta. Aliás, irmãos, desconfiem, rejeitem mestres, pastores, profetas e igrejas que vivem querendo marcar a volta de Jesus para o dia tal, horário tal. Questione igrejas que nascem e crescem afirmando esse ou aquele outro dia da volta de Cristo. O texto é claro, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Dá até a impressão que vai dar o dia, né? Com precisão, mas a precisão é que o Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, ninguém sabe exatamente. Mas tem um outro lado dessa história. Não vivam como se a promessa de Deus fosse mentirosa, falha ou tardia. Aqueles que negam e debocham da promessa de Cristo quanto à sua volta, serão terrivelmente surpreendidos, está aqui no texto. Quando eles disserem paz, agora está tudo bem, olha que mundo maravilhoso, olha como é que o meu mundo está maravilhoso, olha como é que a minha família é a melhor, olha que país excelente que eu vivo. Quando tiver... é muito provável que nesse momento eles sejam pegos de surpresa e de nenhum modo escaparão. Meus irmãos, somente quem não espera a volta de Cristo diariamente será pego de surpresa. Porque, na verdade, nós devemos esperar a volta de Cristo para qualquer momento. Para hoje, se Ele quiser vir, para amanhã, para depois. O calendário de Deus não é o nosso, irmãos. Me lembro de uma história, né? Tem muito tempo que eu não conto história de casa, eu já vou contar uma, vamos ressuscitar os velhos tempos, né? Mas eu me lembro de uma história de uma vez que, logo quando o Gabriel começou a trabalhar, tinha 18 anos, aí pela primeira vez eu, Magno e Mateus viajamos sem Gabriel. E aí, ficamos, lá, 2 semanas fora, e ele falou assim, mãe, quando a senhora estiver falando, quando vocês vierem, me avisa, para que eu possa receber vocês com a casa arrumada, né? E aí, Magna realmente avisou o dia, mas nós tínhamos a previsão de chegar, tipo, no fim da tarde, né? À noite, na verdade. E Magna falou assim, vamos embora de madrugada, vamos chegar lá em casa na hora do almoço, mais ou menos. E eu disse assim, não, avisa Gabriel, então, porque ele tem lá 15 dias sozinhos. Ele já tinha pedido para avisar. Aí Magna falou assim, não vou avisar. Falei, amor... avisa, é melhor para o bem-estar de todo mundo, inclusive o seu. Irmãos, não avisou. Chegamos por volta de meio-dia, mais ou menos, apertamos a campainha, Gabriel pensou que fosse um vizinho, alguém chamando, né?
Quando abrimos a porta, Gabriel quase desmaiou. E levou a avó e assim, como vocês chegam sem me avisar? Eu ainda não me arrumei a casa, essa casa é tão furdosa, eu ia arrumar agora à tarde. Irmãos, quando a gente está sempre esperando, sempre se preparando, o Senhor pode vir qualquer hora, que não vai nos pegar de surpresa, amém, meus irmãos? É isso, a gente tem que viver hoje como se Ele pode vir amanhã, agora, daqui a pouco. Então, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós devemos desejar, almejar, esperar, que Ele pode vir a qualquer momento e pronto. Porque tem muitas coisas teológicas, seja de qualquer vertente, das 4 grandes vertentes escatológicas, que são teorias, irmãos. Somente Deus sabe o dia e a hora. E Ele pode surpreender, e de repente todas as teorias podem estar erradas. E Ele fazer tudo conforme lhe apraz. Então, nosso relacionamento com Cristo é diário, é a todo momento, né? Não é para nos preparar quando a gente achar que está para chegar, não, toda hora, todo momento, estejamos unidos com o Senhor, alegres do Senhor, vivendo na presença dEle. Meus irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Os nossos amigos que ainda não creem em Cristo, eles estão dormindo no sono espiritual. Mas você não é da noite, você não é daqueles que se embriagam, você é daqueles que estão sempre vigilantes. Você é um filho do Deus vivo. Se é filho da noite e das trevas, arrependa-se já em nome de Jesus. Conheça e receba a luz de Cristo. Mas se já é filho da luz, atenda a palavra de Deus e cuide do seu relacionamento com Cristo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e com o capacete da esperança da salvação. Essa tríade paulina é repetida em muitos momentos, inclusive aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses. É como um termômetro. Eu quero saber como está meu relacionamento com Cristo, eu avalio o meu amor, a minha fé e a minha esperança. Mas isso não somente em relação a Ele, em relação ao próximo, em relação à Igreja de Cristo, que é o nosso segundo relacionamento que nós vamos abordar agora. O discipulado, além de ser um relacionamento com Cristo, é um relacionamento com o próximo. E boa parte desse capítulo, Paulo está falando desse relacionamento com o próximo. E ele não começa na verdade, mas uma parte dele, logo depois do iniciozinho, versículo 12, ele fala do relacionamento com os líderes, com os discipuladores, com os pastores, com aqueles que Deus chamou para guiar o povo, para estar conduzindo o seu povo em nome dele aqui na terra. Ele diz aqui: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E aqui, irmãos, nós precisamos rechaçar 2 extremos. Tem havido nos últimos anos uma doutrina chamada doutrina da honra, que muitas igrejas têm pregado, muitos líderes, e nós temos visto coisas terríveis acontecer. Em nome dessa doutrina, tem sido exigido certas práticas, só para vocês, vou dar um exemplo para vocês entenderem, para não ficar, como é que ele quer dizer? É só um exemplo. Nesses lugares, por exemplo, o crente, além de trazer o dízimo, né, que é um requerimento das Escrituras, são obrigados a entregar 1% dos dízimos para o líder. E é a doutrina dessas igrejas. Isso é só um exemplo, né? Mas tem outras coisas horríveis. Esse tipo de honra não é bíblico. Não caiamos nessas armadilhas de homens que manipulam e são verdadeiros donos, esquece que o dono do rebanho é Cristo. Mas existe um outro extremo perigoso. Muitos cristãos hoje desprezam as autoridades eclesiásticas, debocham, são insubmissos, são arrogantes. Irmãos, foi Deus que estabeleceu.
presbíteros, diáconos, pastores, para servir a igreja na condução do rebanho. E nesses lugares, dentro das funções que a Bíblia lhes dá, e que a nossa igreja reconhece, eles precisam ser respeitados. Você não pode debochar da cara de um diácono ali, se ele chamar a sua atenção, pedir para você ficar calado. Você tem que agradecer, muito obrigado, meu irmão, porque você está me lembrando que eu preciso ter reverência. Você não pode ficar chateado porque o presbítero chamou a sua atenção em qualquer assunto, você tem que glorificar a Deus, porque tem gente que se importa com você. Irmãos, esse mimimi, esse melindre que esse mundo vive, que ninguém pode chamar a atenção de ninguém, não é bíblico. É claro que ninguém pode ser invasivo na vida de qualquer pessoa que não tem nenhum relacionamento, não tem nenhuma autoridade. Eu estou falando disso. Mas se eu me submeto, né, nós recebemos 2 famílias aqui hoje. Enquanto as autoridades dessa igreja local estiverem firmes nas Escrituras e obedientes a elas, e nisso elas devem obediência, assim como todas as demais. E quando acharem que estão erradas, podem sim ser confrontados os líderes. Muitas vezes nós, líderes, precisamos ser confrontados. Mas há uma forma certa de fazer. Com o devido respeito, às vezes no particular, ou às vezes num concílio, com um documento. E glória a Deus pelas pessoas que têm essa coragem e esse amor aos seus líderes, a ponto também de sacudi-los e falar: olha, você está indo no lugar errado, querido pastor. Mas simplesmente ser indiferente, desobediente, não tem essa opção para o relacionamento nosso como discipuladores e discípulos de Cristo. Mas, irmãos, aqui não se trata apenas do relacionamento de liderados ou líderes, discipuladores, discípulos. Trata de relacionamento de todos nós. Até porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu também posso ser submisso aos irmãos naquilo que os irmãos trouxerem as Escrituras sobre a minha vida. Mas o que me chama a atenção aqui é a mutualidade, a reciprocidade. Então, não somente os pastores, líderes e mestres têm responsabilidade com o rebanho. Todos os convertidos e regenerados, membros de uma igreja, têm responsabilidade uns com os outros. Se você vê um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo, mesmo que seja de outra igreja, mas você sabe que ele é de Cristo, que ele é do Senhor, indo por um caminho errado, vá até essa pessoa, ore por ela, converse com ela, alerte-o. Todos os membros do corpo de Cristo são instrumentos nas mãos do Redentor para abençoar uns aos outros. Preste atenção nos muitos mandamentos recíprocos na Bíblia. Aqui mesmo tem vários mandamentos. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente. Consolai-vos uns aos outros. Edificai-vos, todos nós devemos nos edificar. Viver em paz uns com os outros, irmãos. Esse mundo já vive tão cheio de guerra. Vamos cultivar uma vida de paz. Às vezes é melhor perder, entre aspas, a razão em assuntos periféricos que não são relevantes, do que ficar arrumando confusão. Muitas vezes é melhor, mesmo estando certo, falar: olha, irmão, sobre esse assunto eu trato outro dia, mas eu quero dizer que eu amo você. Essa semana eu tive essa experiência com um grupo de pastores. Eu falei algo que o irmão não concordou e se sentiu ofendido. E aí eu respondi a ele da seguinte forma: irmão, sobre o assunto, eu tenho muita segurança do que eu falei, mas eu não estou gravando esse áudio para me defender e nem para tratar do assunto, né, que foi a causa da polêmica. Eu estou gravando esse áudio para pedir perdão, porque mesmo que eu ache que eu esteja certo, ou se de fato eu estiver, eu fui realmente indelicado com você. Então, eu estou ligando para falar daquilo que eu sou indefensável, porque eu pequei contra o Senhor, contra você. Aquilo que eu acho que eu posso me defender, eu não quero tratar. Talvez um dia eu trate, talvez não trate, mas como já disse o A.W. Tozer, uma das marcas de um discípulo que está crescendo em Cristo é que ele não tem a necessidade de ficar se defendendo. Ele entrega a sua defesa ao Senhor, para que Ele, na hora certa, o defenda. Nós precisamos tanto, irmãos, cuidar uns dos outros. Exortamos os irmãos também que há de estejam submissos. Tem alguém dentro de casa, na junta diaconal, no conselho, no Ministério das Sociedades Internas, na ONG, no pequeno grupo, no Ministério de Mulheres Insubmisso, admoeste essa pessoa.
Tem alguém desanimado? Console essa pessoa. Tem alguém fraco? Ampare. Está precisando de amparo na hora que a pessoa já está fraca. Não adianta também vir com pressão, com imposição, porque vai matar a pessoa. Sejais longânimos para com todos. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo com todos. Os 8 bilhões de pessoas do planeta Terra. Ele age com longanimidade até com o ímpio. Quanto mais com os seus servos. Evitai que alguém retribua o outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Aqui, Deus repreende 2 coisas importantes por meio de apóstolo Paulo. Primeiro, a vingança. Alguém fez o mal, não faça o mesmo. Lembra de Davi? Saul perseguiu. Ele teve a oportunidade de matar Saul, num momento onde ele estava vulnerável, mas ele não se vingou, entregou nas mãos do Senhor. Mas aqui também há um apelo à justiça, irmãos, seguir o bem, sempre o bem, entre vós e para com todos. O que guia suas decisões e suas emoções? É o bem do seu próximo? É o bem de todos? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ninguém é tão terrível que não possa ser um instrumento de Deus para falar com a gente. Saiba ouvir, ouça mais. Retém o que é bom e rejeita aquilo que não presta, seja de qualquer pessoa. Abstende-vos de toda forma de mal. E isso daqui, irmãos, o que tem a ver com relacionamento com o próximo? Irmãos, tem a ver com aquela palavra de Cristo e depois de Paulo aos Coríntios, sobre escandalizar os fracos. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, o conselho dela, não é um conselho legalista que vive impondo regras, não pode. Mas, irmãos, tem muitas coisas que nós precisamos deixar, não porque ofende a santidade de Deus, não é um pecado declarado nas Escrituras, mas ofende a consciência fraca de um irmão, dificulta a caminhada de um novo convertido, torna confusa a vida de pessoas que ainda não têm a maturidade que você tem. Então, às vezes, por amor a outro, você se abstém daquilo que não é o mal, mas ele tem a forma do mal. Não, mas isso aqui não é mal, está nas Escrituras, a Bíblia fala que isso aqui não é pecado, e não é mesmo não. Mas presta atenção o contexto, a maneira, a hora, o jeito, tem toda a forma de mal. E o novo convertido, ele não consegue discernir o que é o mal, o que tem a forma de mal. Você já consegue. Você consegue ir em qualquer lugar, discernir e reter o que é bom, mas nem todos. Lembre-se, irmãos, que numa igreja sempre vai ter pessoas muito maduras, pessoas muito imaturas e pessoas na média, que é a maioria. Não dá para viver a vida achando que porque você é maduro, você pode fazer o que você quiser. Não pode. Só que não sou eu que vou te dizer isso toda hora. É o Espírito Santo, a sua intimidade com o Senhor. Por fim, Paulo vai dizer, orai por nós, porque faz parte do relacionamento, do discipulado com o próximo, orar uns pelos outros. Muitas pessoas você vai discipular orando por ela, intercedendo por ela, pagando preço por ela, mesmo que ela esteja longe. Mas, irmãos, a oração não tem distância, amém? Pode estar onde for, se você bater o joelho no chão, Deus vai operar na vida daquela pessoa. Manda um torpedo e fala, eu estou orando por você, se tiver comunicação. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. A palavra ósculo quer dizer beijo mesmo. A gente vive num mundo, irmãos, muito promíscuo, né? Muito cheio de sensualidade. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão do contato físico. Mas o contato físico respeitoso, público, feito da maneira certa, ele não somente é agradável a Deus, como recomendável. Uma das manifestações de amor, das formas de amar, é o toque físico, um abraço sincero, afetuoso. Eu tenho experiências lindas nesses 31 anos de ministério, de pessoas que vieram ao culto, e na saída, na chegada, eu tive a alegria de abraçar, e a pessoa passou uma hora, chegou em casa, mandou uma mensagem falando, pastor, o culto foi uma bênção, mas Deus falou comigo naquele abraço. Quando o Senhor me abraçou, eu fui curado de uma dor, eu fui alegrado, eu fui renovado, Deus me abraçou por meio do Senhor. Então, o toque físico respeitoso, e aí isso varia de pessoa para pessoa, tem pessoas que você tem mais
proximidade, né? Você não vai chegar a uma pessoa que você nunca conheceu com certas liberdades. Mas tem pessoas que você tem, você faz isso com respeito, né? Sem nenhum problema. Seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. A questão não é o sexo, a questão é fazer movido no amor de Cristo, no amor fraternal. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, com afetividade. Isso é discipulado. Por isso a gente senta à mesa no discipulado, por isso a gente passeia junto, viaja junto, por isso que nossas reuniões, muitas delas têm café, têm comida, porque é a hora que às vezes o discipulado se aprofunda. Quero concluir esta palavra, irmãos, com as próprias palavras de apóstolo Paulo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A palavra irmãos aparece aqui 7 vezes. Então, Paulo está falando com todos os irmãos, cada irmão. E quando Paulo usa esse termo, conjuro-vos, ele está convocando toda a igreja para um juramento solene. Prometam diante de Deus que vocês vão cuidar do relacionamento de vocês com o Senhor Jesus. Prometam para mim, diante de Deus, que vocês vão cuidar um do outro até que Ele venha. Ninguém vai em frente sem deixando o outro para trás. Vamos nos cuidar uns dos outros. Irmãos, usando ainda a metáfora da noiva de Cristo, lembra que noivado ainda não é casamento. O casamento será nas bodas do Cordeiro, quando Ele voltar. Mas apesar de não ser casamento, ele já inclui tanto privilégios quanto compromissos. Geralmente, quando o noivo está com a data do casamento marcada, né? Essa aí já tem que estar certa. A aliança já foi comprada, algumas coisas já andaram, tem um nível de compromisso. Então, nesse tempo de noivado da igreja com Cristo, nós temos tantos privilégios para usufruir. Como já disse os teólogos reformados, vivemos o já e o ainda não. Então, alegremos-nos nos riquíssimos privilégios e bênçãos que já temos em Cristo. E, principalmente, nos alegremos nele mesmo, crescendo em nosso relacionamento com Ele. Mas também, irmãos, cresçamos no nosso relacionamento uns com os outros. Se você está desanimado com esta igreja ou com outra igreja, se você estiver nos ouvindo em casa ou com um visitante, Deus quer curar seu coração. Seja nessa igreja ou noutra, você não pode abandonar a igreja de Cristo. Não pode abandonar os relacionamentos com outros discípulos de Cristo, com os domésticos da fé. Até que Cristo venha, vamos caminhar crescendo no relacionamento com Cristo e no relacionamento uns com os outros. Amém, meus irmãos?